Sanस्थापकाय च नमस्य सर्वधर्माय स्वरूपिणे Avatara Varistaya Rama Krishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões e vias, a encarnação de nossa época, a encarnação especial. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a esse 33º episódio da nossa série de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, obra escrita por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Thakur Sri Ramakrishna, conviveu com ele entre os anos de 1882 e 1886. No início do século XX, em 1902, começou a publicar artigos que depois se constituíram neste livro que, a partir dos anos 30, não é? Foi publicado o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Aqui estamos, então, lendo sequencialmente esse livro. Foi publicado em Bengali, primeiramente, e já, né, no limiar entre o século XX e o século XXI, a Sirima Trust publicou uma edição em inglês disponível online no site katarita.org. Vocês podem encontrar lá ele completo, os seus 5 volumes. Se quiserem acompanhar aqui esta leitura, estamos fazendo hoje a leitura do primeiro volume na sua seção 11, não é? Reunião de Sri Ramakrishna no dia do Festival do Carro, não é? Aquele festival carrega-se, né? Jagannath, o Senhor do Universo. No dia 25 de junho de 1884, Sri Ramakrishna está em busca de conhecer um erudito. Sri Ramakrishna havia conhecido o grande erudito Vidyasagar. Tinha compreendido que Vidyasagar era um homem bom, mas um homem ainda muito atrelado à concepção filosófica e intelectual a respeito de Deus. Sri Ramakrishna então pediu à mãe: ó mãe, me faça conhecer um outro erudito. E eles foram levar Sri Ramakrishna, então, a esse homem chamado Shashadhar. Então começamos a reunião. Sri Ramakrishna participou de um encontro na parte da manhã e depois à tarde foi encontrar esse Shashadhar. Começamos a ler sobre isso, não é? E no desenvolvimento da conversa de Sri Ramakrishna com esse homem, Sri Ramakrishna estava querendo saber dele, como era esse erudito, como era esse palestrante sobre Vedanta. E esse homem estava explicando a Sri Ramakrishna, que tentava explicar para as pessoas o significado das escrituras. Sri Ramakrishna percebeu que esse homem era honesto, era bom, era desejoso de fazer bem aos outros, mas que ele ainda era muito verde no sentido de experiência de Deus. Então estava dizendo para ele: explicar às pessoas o caminho para Deus só é possível para aquele que conhece Deus. Você o conhece? Aquele que conhece recebe um mandato para instruir as pessoas. Você tem? E a conclusão é de que esse homem não tinha. Por quê? Porque esse homem disse a Sri Ramakrishna que ele não tinha. Então, a questão estava aí, né? Ele, o erudito, era um homem cumprindo a sua profissão de alguém que analisa filosoficamente as escrituras e estava, né, fazendo uma exposição disso, explicando uma teologia, explicando um conceito, explicando um termo. Sri Ramakrishna estava dizendo que isso é uma coisa, que tem o seu valor, mas isso não é exatamente espiritualidade. Então eu estava dizendo para esse homem: primeiro você cultiva, trabalha, ganha essa experiência pessoal do contato com Deus. Não é? O subtítulo desse tema era: ninguém pode se tornar um professor religioso sem a comissão de Deus. Isso é muito importante para se dizer aqui, porque estamos, né, nesse trabalho aqui de apresentar esse Sri Ramakrishna Katarita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. E é isso que eu estou fazendo aqui. Esse meu canal de vídeos que vocês estão assistindo tem muitos vídeos. Muitos e muitos deles são eu, Marcelo,
colocando minhas opiniões sobre coisas. Cada vez mais eu percebo que esse conteúdo é um tipo de conteúdo... Não é que ele não tem o seu valor, ele tem o seu valor, mas não tem esse valor. Então, aqui, o que eu tento fazer é apresentar os ensinamentos de Sri Ramakrishna, que eu considero que tem profunda autoridade para falar a respeito de um caminho para se encontrar Deus. Meditar a respeito dos ensinamentos de Sri Ramakrishna é algo que um aspirante espiritual pode fazer com segurança. Pode passar esses ensinamentos diretos. Veja que aqui eu estou lendo aquilo que se considera a mais autorizada biografia de Sri Ramakrishna ou repositório dos seus ensinamentos. Nós temos também o Sri Ramakrishna Lila Prasanga, que é também uma autorizada biografia de Sri Ramakrishna. Mas o Sri Ramakrishna Katarita é a fonte nessa coletânea maior de ensinamentos de Sri Ramakrishna registrados por Mahendranath Gupta. Então aqui é importante se ater a isso. Estamos aqui tentando exercitar esse ensinamento da Thakur. Considerar os seus ensinamentos como uma fonte segura. Tá bom? Então aqui Sri Ramakrishna continuava. Ele perguntava para esse homem: você recebeu essa comissão de Deus? As pessoas que estavam em volta diziam assim, tinha um homem chamado Asada, que é um adepto da Advaita Vedanta, que acompanha sempre as reuniões de Sri Ramakrishna. Nós vamos ver esse personagem muitas vezes. Sri Ramakrishna falando sobre ele. Ele é uma espécie de contraponto, muitas vezes, ao aspecto devocional do Thakur. E Sri Ramakrishna, então, está perguntando a esse homem se ele tem a comissão de Deus. E Asada se adianta e fala, não, ele tem. E o homem diz, não, eu não tenho. Ele é sincero, diz, não tem. Tem livro, tem estudo, mas não tem contato pessoa a pessoa com Deus. Esse é o caminho de Sri Ramakrishna. Narayana pergunta a Thakur, não é? Senhor, o senhor conheceu Deus? Viu Deus? Viu Deus? E Sri Ramakrishna responde sim. Mas de um modo muito mais real do que estamos aqui vendo um ou outro. Esse é o caminho de Sri Ramakrishna. Não aceitem imitações. Muito bem. Então aqui, essa é a questão de Sri Ramakrishna. E alguém então lá diz, tudo bem, ele não recebeu a comissão. O anfitrião da casa diz, mas ele faz por responsabilidade, claro. Como um professor de teologia. Ok? Termo teólogo, né? Tem um peso, né? Conhecimento de Deus, para ser teólogo. Na igreja oriental ortodoxa, por exemplo, o título teólogo normalmente não é dado assim para quem é formado numa faculdade de teologia. Só grandes santos recebem essa caracterização. Por exemplo, o evangelista João é caracterizado na igreja oriental ortodoxa de João o teólogo. Ele e um outro santo são caracterizados assim, teólogo, né? Você fez ali a PUC e vira teólogo. É disso que Sri Ramakrishna está falando. Existe esse conhecimento livresco a respeito de doutrinas, filosofias, significado de palavras. E existe um conhecimento direto com Deus. Muito bem. Então Sri Ramakrishna diz algo que é uma sentença que terminamos no último vídeo, a qual ele fala assim, o que suas palestras alcançarão se ele não recebeu nenhuma comissão de Deus? É uma palavra muito dura, mas muito direta e muito necessária. Então Sri Ramakrishna continua. Certa vez um pregador brahmo disse em sua palestra, irmãos, eu costumava beber muita bebida, eu costumava fazer isso e aquilo. Ao ouvir isso, as pessoas começaram a sussurrar entre elas. O que esse patife está dizendo? Ele costumava beber bebidas alcoólicas? As suas palavras causaram confusão na plateia. Uma palestra não beneficia ninguém se o orador não tiver um bom caráter. Aqui você está tratando de uma outra coisa, né? É necessário também que você seja uma pessoa minimamente ética, minimamente correta. É claro que você pode aqui considerar, a pessoa está dando um testemunho da sua reviravolta. Mas o fato é que imprimir uma ideia sem peso da sua própria moral, digamos assim, é muito complicado. Isso é muito concreto também a respeito de Sri Ramakrishna, ok? Mesmo uma boa mensagem é corrompida pela fraqueza daquele que transmite. Transmissor. Um alto funcionário do governo, a Sri Ramakrishna continua aqui, ele vai dar um exemplo que ele já deu algumas vezes. Isso é uma constante do Katarita, que Sri Ramakrishna repete muitos dos seus exemplos, e todas as vezes nós vamos refletir sobre eles aqui, sobre o ponto de vista de atentar para o contexto disso na história. Ele diz,
Um alto funcionário do governo de Barisal disse: Senhor, comece a pregar e eu me prepararei. Eu disse: Irmão, ouça uma história. No campo existe um lago conhecido como Aldapur. As pessoas costumavam defecar em sua margem. De manhã, as pessoas que chegavam ao lago gritavam muitos insultos, mas sem sucesso. Na manhã seguinte, eles veriam novamente o banco cheio de fezes. Depois de alguns dias, o município enviou um trabalhador que colocou um aviso próximo à lagoa. Serão presos aqueles que defecarem aqui. Que maravilha! A defecação nas margens parou imediatamente. Então eu digo, uma palestra de uma pessoa inútil não adianta. Quando você tiver um distintivo de autoridade, só então as pessoas o ouvirão. A menos que você receba a comissão de Deus, você não poderá ensinar outros. Aquele que vai pregar deve ter o poder espiritual suficiente. Em Calcutá existem muitos lutadores, como Hanuman Puri. Você tem que lutar com eles. Essas pessoas, a congregação, são meras ovelhas. Completo aqui. Sri Ramakrishna está dizendo: peso do próprio poder espiritual é necessário para que você tenha a capacidade de imprimir nas pessoas o senso daquele ensinamento. Por isso aqui eu confio no poder de Thakur, Sri Ramakrishna. Eu não tenho poder, eu não tenho autorização, eu não tenho mandato, mas estou aqui transmitindo a mensagem de Sri Ramakrishna. Então ele diz sobre a questão do lago, que as pessoas faziam cocô nas margens do lago. Aquele ato desagradável, né, era um problema para as pessoas. Só que a simples argumentação daquelas pessoas sem poder não afetava aqueles indivíduos que faziam isso. Quando aqueles indivíduos receberam então uma determinação da autoridade verdadeira, eles deixaram de fazer. Veja, a mensagem original daqueles indivíduos que reclamavam era justíssima, só que eles não tinham o poder para imprimir nos outros a consciência de que era errado fazer. Não é? Uma analogia, né? Então eu estava dizendo, você vai trabalhar suas palestras com uma plateia de pessoas não realizadas? Não. Encontre primeiro grandes santos, grandes lutadores do caminho espiritual, que vai fazer com que você ganhe esse tônus espiritual. Por isso também no ensino de Sri Ramakrishna é muito importante você ter sadhusanga, né? Contato com santos. Santos. Não é exatamente estar simplesmente numa congregação religiosa, porque aí voltamos ao mesmo problema do Brahma Samai. Ok? Continua Thakur. Chaitanya Deva era uma encarnação de Deus. O que sobrou do trabalho que até ele fez é só me contar. Que bem pode resultar de palestras proferidas por aqueles que não receberam a comissão de Deus. Importante aqui. Chaitanya Deva, encarnação do século XVI. Perdão, amigos. Não é? Sri Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu. Ele está dizendo que ele era uma encarnação de Deus. Thakur está afirmando Chaitanya Deva era uma encarnação de Deus. Mas disse Sri Ramakrishna, o que sobrou do trabalho de Chaitanya naqueles dias, Thakur? 200 anos depois. Naquele momento, o tal movimento Gaudiya Vaishnava seguia, né, a perspectiva de Chaitanya, estava em profunda decadência. Muito pequenininho, muito frágil. Depois ele teve um renascimento. Nessa época mesmo de Sri Ramakrishna, nós temos ali o surgimento, né, de personalidades que vão dar uma reerguida no movimento, né? Desse tempo de Thakur, Bhaktivinoda Thakura, que foi o pai do guru de Swami Prabhupada, que veio trazer, né, o Gaudiya Vaishnavismo para o Ocidente com o famoso movimento Hare Krishna. As pessoas podem não saber, mas o movimento Hare Krishna tem como pauta fundamental realizar o ensinamento de Chaitanya. Cantar os santos nomes pelas ruas, pelo mundo inteiro, em todas as vilas, não é verdade? Naqueles dias, Sri Ramakrishna, esse movimento estava muito frágil. Sri Ramakrishna falou, se mesmo a encarnação de Deus veio, e ainda assim você vê a dificuldade de se implementar o conteúdo da mensagem, imagine uma pessoa sem tal poder. Não é? Muito bem. É uma consideração que
né, nos faz ver que é difícil você implementar. Ele falava isso anteriormente, né? Você vai pregar um prego, né? Um preguinho numa parede de pedra, o pedra enverga. Ele não fura a parede de pedra. Muito bem. Como alguém recebe uma comissão? É o subtítulo. Sri Ramakrishna diz: então eu digo, absorva-se nos pés de lotos de Deus. Dizendo isso, e embriagado com o vinho do amor divino, Thakur começa a cantar. Mergulhe fundo a minha mente no oceano da beleza e desça até as profundezas. Lá você encontrará a joia do amor. Ao afogar-se nesse mar, não se morre. É o oceano da imortalidade. Ah? Caminho para ter essa comissão é refugiar-se nos pés de lótus do Senhor. Vida devocional profunda, amor rendido a Deus. Ó Senhor, dei-me amor por ti no meu coração. Discriminação de dizer tudo isso que eu vejo se transforma constantemente é seu, nada é meu. Bem-aventurados os mendigos de espírito. Não é? Bem-aventurança do Evangelho. O que é um mendigo? Aquele que não tem posses. Se você considera que você não tem posses, ainda assim você considera que você não tem posses, você é um que medita sobre aquele que tem todas as posses. Deus. E diz, ó Senhor, dê-me amor por ti no coração. Porque se você não tem amor por Deus, existe um outro amor que você tem. Você sempre tem amor. Você tem amor pelo mundo. Você tem amor pelo seu personagem. Você tem amor sobre suas ideologias. Você tem amor sobre suas posições. Não pense você que você é destituído de amor. Acontece que o seu amor não é destinado para Deus. É ou para Deus ou para o mundo. Não tem nenhuma outra hipótese aqui. E enquanto você continuar amando o mundo, Deus é misericordioso e você continua aqui. Às vezes bem-aventurado, às vezes mais malfadado, em razão do karma. Mas sempre numa mistura de sofrimento e alegria, porque o mundo é essa dualidade. Você quer transcender isso? Você precisa alcançar amor a Deus. Aí você não vai ter desejo mais de transcender nada. Você vai amar a Deus e aí você transcende. Esse é o paradoxo da espiritualidade. Ok? Muito bem. Então, Thakur continua nisso. Ele está cantando, né? Que se você mergulha no oceano de Deus, de Satchitananda, ser, consciência, bem-aventurança, existência, consciência, bem-aventurança, também pode ser traduzido, não morre. Veja bem, você não morre. Ou seja, você não perdeu sua individualidade, você vive a vida eterna. Quando você mergulha em Deus, você vive a vida eterna. Você vive a vida eterna. Não existe desaparecimento de você, como pregam certas filosofias. Não é? É, na verdade, a plenitude do você quando você está unido a Deus. Não é verdade? Os cristãos orientais vão falar de teoses, os sufis vão falar de união, né? Não vão falar de aniquilação. Aniquilação de verdade, assim, ninguém fala, né? Mesmo aqueles muito impersonalistas vão ter medo da palavra aniquilação, porque sabem que pregar aniquilação é coisa de gente doente. Não é verdade? Muito bem. Continua Thakur, subtítulo: Instrução a Naren. Deus é o oceano da imortalidade. Eu disse a Naren, o jovem Swami Vivekananda, Deus é um oceano de néctar. Diga-me se você vai mergulhar nisso. Imagine uma xícara cheia de calda de açúcar e você é uma mosca. Onde você vai se empoleirar para beber a calda? Naren disse, vou sentar na beirada da tigela e esticar o pescoço para beber lá. Se eu fosse mais longe, me afogaria. Então eu disse, meu filho, este é o oceano de Satchitananda. Não há medo de morte nisso. É o oceano da imortalidade. Somente pessoas ignorantes dizem que você não deve exagerar no amor e na devoção a Deus. Somente pessoas ignorantes. O que é o jnani? O jnani é o avesso da ignorância, mas é ignorante aquele que diz que você não deve exagerar no amor e na devoção a Deus, porque existe uma única coisa que você deve se apegar e você deve exagerar, que é amor e devoção a Deus, porque se você não exagera em amor e devoção a Deus, e se você não tem apego, amor e devoção a Deus, você exagerará e terá apego pelo mundo. Não existe contorno para este ensino. Não existe contorno para esse ensino. Então dizia Sri Ramakrishna para Naren, mergulhe sem medo em Deus, porque você não morre. O medo de Naren é perder a sua individualidade. Você não perde no oceano da vida.
Existe algum limite para o amor de Deus? Existe algum limite para o amor de Deus? Me responda, adepto do Nirguna Brahman, como a realidade última. Existe algum limite para o amor a Deus? Então eu digo a você, mergulhe no mar de Satchitananda. Não é isso aqui nada relacionado com os ensinamentos da impessoalidade. É comunhão, é união. O que mergulha e o que é mergulhado são dois, não é verdade? Muito bem. Que preocupação pode haver quando você conhece Deus? Então você não apenas receberá sua comissão, mas também ensinará a humanidade. Veja que está conciliado. Mergulhou no oceano de Satchitananda, recebeu de Deus a comissão e ensinou a humanidade. Não é você mergulhou no oceano e você dissolveu, porque não é um oceano de ácido, não é um oceano de fel. É o oceano de bem-aventurança, de consciência e de existência. Nunca deixará de existir. Só quando você mergulha nesse oceano, você fica molhado do todo de Satchitananda, mas você não se torna Satchitananda. Então você volta todo molhado da glória eterna e incomensurável de Deus, e nisso você ajuda ensinando a humanidade. É. Incontáveis caminhos para o conhecimento de Deus. Bhakti Yoga é o caminho para esta era. Começamos. Sri Ramakrishna diz: olha aqui, existem inúmeros caminhos para alcançar o oceano da imortalidade. Oceano da imortalidade. Qualquer caminho que você tomar será suficiente, se você puder pular nesse oceano. Imagine um reservatório de néctar da imortalidade. Se apenas uma pequena gota cair em sua boca, você se tornará imortal. Se você pular nele ou entrar lentamente por uma escada e cair lá, ou se for empurrado para dentro dele, o resultado será o mesmo. Você se tornará imortal apenas provando uma gota deste néctar. O que significa dizer que você não se torna o néctar, que você não é o néctar, não é verdade? Que você nunca será a totalidade, nem absorverá toda a totalidade. É sempre parcial o seu aproximar de toda a glória, da imortalidade. Porque imortalidade, ainda que você pegue um pouquinho de imortalidade, você já é imortal. Veja que interessante. Como é claríssimo aqui. É claríssimo aqui o ensino. Ensino que precisa ser, então, observado, compreendido. Porque ele está enfatizando demais esse ponto, não é? Para isso ser negligenciado, e ser escondido, e ser distorcido. Existem inúmeros caminhos. Entre eles estão o caminho do conhecimento, o caminho da ação e o caminho do amor e da devoção. Jnana, Karma, Bhakti. Você alcançará Deus por qualquer caminho se tiver um desejo sincero por Ele. Significa dizer que Jnana e Karma não são opções ao desejo por Deus, como dizem por aí, mentindo descaradamente. Porque mentem descaradamente dizendo assim: o amor a Deus é uma coisa para pessoas emotivas. Se você for do signo de peixes, se você for uma pessoa assim, meio exaltada, você pode buscar o amor a Deus. Se você for uma pessoa mais intelectual,
Mas prática, você pode evitar o amor a Deus. Isso não é coisa para você. Para você é discernimento ou ação. Mentira! Segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é nada disso. Estão ensinando errado. Estão distorcendo. Estão dizendo outra coisa. O que ele diz é que na prática da vida você pode ser um ritualista, práticas religiosas, atenção fundamental à conexão religiosa, Bhakti. Você pode ser uma pessoa mais voltada ao altruísmo, alimentarei todas essas bocas que são a boca do Senhor. Ou você pode ser uma pessoa discernidora, dizendo assim, a todo tempo percebo que essa transitoriedade passa e é apenas raro o Senhor está por detrás disso tudo. É apenas a mãe. Discernimento, ação e religiosidade, devoção nesse sentido. Tudo isso é válido para alcançar o oceano de imortalidade, que você não se derrete, não se dissolve, porque não é de ácido, não é de fel, é de amrita, é de bem-aventurança, é de néctar, de imortalidade, você sempre existe. Se você fizer uso desses meios com desejo de Deus, é discernimento com desejo de Deus, é desejo por Deus que você usa o seu discernimento, não é para você descobrir que você é o próprio Deus, não. É desejo por Ele. Então é dois aqui, é impossível de deformar isso aqui. Se nessa unidade você nem mesmo percebe quem é o amado e o amante, e nisso você quer chamar isso de Advaita, ok, as palavras têm mesmo um significado amplo e elástico, mas isso não significa de modo algum a eliminação eterna do amado e do amante. Não significa isso. Então quem ensina isso deforma os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Continuando. Existem 3 tipos de yoga. Yoga é união. Para unir, você tem que ter 2, né? Um só, unido. Não tem sentido. Não tem sentido. É besteira. Toda vez que nós falamos uma coisa sem sentido, isso é idiotice. Então, yoga é sempre união. Sempre união. Existem 3 tipos de modo unitivo. Yoga. O yoga do conhecimento, o yoga da ação e o yoga do amor e da devoção. Jnana, Karma, Bhakti. Jnana Yoga. No caminho do conhecimento, o Jnani quer conhecer Brahma no absoluto. Ele diz para si mesmo, isso não, isso não. Ele raciocina, somente Brahman é real, o mundo é irreal. Ele medita sobre o que é real e o que é irreal. Quando o seu raciocínio cessa, ele entra em Samadhi e adquire o conhecimento do absoluto. 7º estado da mente. Você foi mergulhar tanto no discernimento de que tudo passa, apenas Deus é o agente, que você não tem mais contato com tudo passa, mente e corpo. Por isso você não fala mais e você entra no Samadhi da união com Deus. Muito bem. Adquire o conhecimento do absoluto. Não é que você se torna. Você adquire conhecimento do absoluto, porque foi o que você buscou e Deus, por sua misericórdia, lhe dá. Muito bem. Karma Yoga, o caminho da ação, é manter a mente em Deus, fazendo o trabalho. Você viu o que é Karma Yoga? É manter a mente em Deus enquanto você trabalha. Karma Yoga é para os práticos, não precisa de devoção. Não, mentira. É total devoção e por isso ele trabalha com devoção. Ok? É isso que você está ensinando. Ele está dizendo para o palestrante. Você está ensinando o Karma Yoga. Mantenha a sua mente em Deus e trabalhe. Por quê? Porque ele é do Brahma Samai. O que é o Brahma Samai? O Brahma Samai é uma instituição desses indianos, sobretudo de Bengala, que eram pessoas muito instruídas inclusive na cultura britânica, na cultura ocidental, no idioma inglês, nas formalidades da vida do ocidente progressista daquele meados para o fim do século XIX, e que muitos entendiam então o futuro de uma Índia independente é uma Índia que se ocidentaliza.
E nisso nós devemos pregar às pessoas limpeza, progresso, afastamento das superstições da religião devocional. Então, trabalho. Sri Ramakrishna está dizendo, ok, você está ensinando isso? Então é trabalho com a mente em Deus. Muito bem. Aí diz Thakur, é a prática do controle da respiração, meditação, concentração sem apegos aos resultados. Se o chefe de família cumpre seus deveres na vida de maneira desapegada, com devoção a ele, a Deus, e entrega um resultado do seu trabalho a ele, Deus, isso também será Karma Yoga. Realizar adoração, repetição do nome de Deus e outras ações semelhantes, entregando o resultado a Deus, também é caminho da ação. O objetivo desse caminho também é a realização de Deus, conhecimento de Deus. Ou seja, aqui Sri Ramakrishna está colocando inclusive aquilo que nós consideramos como práticas piedosas e religiosas, como práticas de Karma Yoga, porque verdadeiramente é ação. Tudo isso altruisticamente, pensando em Deus e dando ofertas a Ele, você está realizando Karma Yoga apenas assim. Não é porque você... Não, eu não preciso amar a Deus, não. Eu sou uma pessoa prática, então eu vou alcançar, porque todo mundo que se dedica a alguma coisa com firmeza alcança a Deus. Mentira. Não é verdade. Não alcança, não. Alcança a Deus só se você o desejar muito. Agora, você pode desejá-lo, ele ter um temperamento mais prático, um temperamento mais intelectual, um temperamento mais emotivo. Mas é sempre Deus o pano de fundo de tudo que você busca. Ah, eu não gostei dessa ideia, Marcelo, porque eu não gosto de Deus. Tá bom, beleza. Tem tanta coisa pra você se interessar. Tem agora aí guerras, política, esportes, emagrecimento, práticas de como você faz certos pratos culinários. Tem um monte de coisa no mundo. Uma infinidade de assuntos. Se você se interessou, por exemplo, pela maravilhosa vida dos povos, olha que assunto fascinante. Precisa amar a Deus. Vai, meu querido. Dedique-se. Não é? Faça uma linha do tempo dos gêneros musicais. É maravilhoso, não tem nada a ver com Deus isso. Você pode se tornar um expert em qualquer assunto desse mundo se você se dedicar a ele. Talvez não em uma vida, mas talvez em muitas vidas você se torne um gênio em alguma coisa. Vai lá, mete as caras, vai fazendo. E nesse ciclo você sabe, né? Você nasce, cresce e morre. De repente vem uma doença, um filho morre, você tem um dissabor romântico, mas também tem muitas alegrias, né? Seu time cai para a segunda divisão e alguns anos depois ele ganha a Taça Libertadores da América. Não é verdade? É assim mesmo. Esse é o mundo. Não precisa de amor a Deus para nada disso, não. É só você se dedicar mesmo às atividades e você vai se tornar um perito em qualquer coisa. Mas para alcançar Deus e se unir a Ele, é necessário ter amor a Deus. Veja que coisa surpreendente. Muito bem. Então, Sri Ramakrishna agora vai tratar de Bhakti Yoga, o caminho da devoção. Bhakti Yoga consiste em fixar a mente em Deus, repetindo seu nome e cantando suas glórias. Bhakti Yoga é o caminho fácil para Kali Yuga. Na verdade, é o caminho para a era atual. Vejam a conclusão. Primeiro ele falou de discernimento, com apego a Deus. Depois ele falou de ação no mundo, com apego a Deus. Aí depois ele falou caminho da devoção, que é cantar os nomes e as glórias do Senhor com amor no coração. E disse, esse é o caminho mais fácil. Sabe por que é o mais fácil? Porque todos amam. Todos amam. Você ama o seu time de futebol, você ama o seu cachorrinho, o seu gatinho, a sua namorada, o seu namorado, a sua ideologia, o seu corpo. Uma série de TV. Você ama muito. E muitas coisas. Então é natural para você amar. Você não é incapaz de amar. Se você dirige esse amor para Deus, aí você tem a prática. A partir de algo que é natural para todas as pessoas. É por isso que é o caminho mais fácil, porque ele é natural. Natural. Nem todas as pessoas são gênios, adultos, capacidade impressionante de raciocinar. Nem todas as pessoas são incrivelmente práticas e incrivelmente sagazes e capazes de realizar coisas praticamente. Mas todos são capazes de amar. Todos. Então é por isso que é o caminho deste tempo. Por que desse tempo? Sri Ramakrishna explicará. Karma Yoga, ele continua dizendo, o caminho da ação é muito difícil.
Em primeiro lugar, como eu disse antes, você não tem tempo para isso hoje em dia. Onde é o momento de realizar todos os rituais prescritos nas Escrituras? A vida é curta na Kali Yuga. Então, é extremamente difícil trabalhar sem expectativa de recompensa, trabalhar desapegado. Não se pode estar verdadeiramente desapegado sem primeiro ter conhecido Deus. O apego aos resultados vem, não se sabe de onde. Já explicou isso algumas vezes. Mesmo que você tenha a intenção de trabalhar desinteressadamente, sempre tem um pontinho lá que diz: poxa, eu fiz um negócio, o cara não me agradeceu. Poxa, eu fiz tanta coisa e ninguém lembrou do meu nome. Puxa vida, mas eu fui tão bom e só recebi. É natural. Sabe quando isso deixa de acontecer? Quando você conheceu Deus. Porque aí quem conhece Deus é transformado. Aí essas misérias todas acabam e você de fato trabalha desinteressadamente. Porque o Senhor Jesus se entregou ao sacrifício por todos. Porque ele conhece Deus. Porque ele está tão unido a Deus que ele diz: eu e o Pai somos um. Então ele pode realizar o trabalho que outros não podem realizar. Claro que aqui estamos considerando Jesus encarnação divina, é um pouco diferente, não é? Eu e você não somos encarnações divinas, definitivamente. Mas aqui nós temos um caminho para segui-los. Conhecer Deus primeiro e depois agir. Por isso ele realmente diz: é muito difícil fazer porque nesta época você é muito frágil. Então você não consegue ser esse altruísta que você quer ser. Aí ele diz: o caminho do conhecimento, Jnana Yoga, também é muito difícil nesta época. Em primeiro lugar, a vida humana depende de alimentação. Em segundo lugar, a vida é curta. Em terceiro, não é possível livrar-se da consciência corporal. O conhecimento espiritual é impossível sem a libertação da consciência corporal. O seguidor do caminho do conhecimento diz: eu sou Brahman. Eu não sou esse corpo. Eu estou além da fome, da sede, da doença e da dor e do nascimento, da morte, do prazer, da dor e assim por diante. Se você está consciente da doença, da tristeza, do prazer, da dor, então como pode ser um homem do conhecimento? Porque o conhecimento exige que você não tenha mais esse vínculo. Sabe por quê? Porque no sétimo estado da mente, você perdeu contato com tudo que é transitório, inclusive o quê? Mente e corpo. É por isso que você alcançou o conhecimento de Brahman. Porque você perdeu contato com esta transitoriedade que é a Shakti. Quando você está aqui incorporado, você está totalmente consciente do seu corpo e da sua mente e identificado com eles. Por isso que esse papo de que eu não... é papo furado. Papo furado. Mas existe um grande canto de Shankara que diz isso, né? Shivohan, Shivohan. Eu não sou isso tudo. Eu não sou esse princípio. Esse é o conceito do Advaita Vedanta. Só que isso, segundo Sri Ramakrishna aqui, não é real. Não é real. É só papo. É só filosofia. Ok? Quando sua mão é rasgada por espinhos, você sangra profusamente e sofre dores. Ainda assim você diz: não, minha mão não está arranhada e rasgada, nada aconteceu comigo. Pois é, não é verdade? Veja que a explicação de Sri Ramakrishna aqui é o contraponto total à perspectiva do Advaita. Isso é sempre colocado aos Advaitins, que vão responder com essa perspectiva: não, não, não. Esse que é porque esse não alcançou. Esse que alcançou o conhecimento de Brahma. Não. Não. Então, Sri Ramakrishna apresenta um realismo aqui, não é? O caminho do conhecimento e da ação não são a religião desta época. É por isso que, para esta época, o caminho do amor e da devoção, repetir os santos nomes de Deus com amor e devoção, é o melhor. Pode se aproximar de Deus mais facilmente através dele, do caminho da devoção e do amor, do que por qualquer outro caminho. Pode-se chegar a Deus através do conhecimento e da ação também, e outros caminhos. Mas todos esses são muito difíceis. Você é Ramana Maharshi? Não, você não é.
Certamente você não é. É por isso que para você é difícil. Okay? Bhakti Yoga é a religião para esta época. Sentença. Bhakti Yoga, repetir com amor os santos nomes de Deus, pensando nele com amor. Adorando a sua imagem adorável. Com todo o sentimento. É a religião, aquilo que liga, aquilo que une, desta época. Ouviu? Pregador dos 4 yogas, é tudo igual, é tudo... Não. Isso não significa que um amante de Deus alcance um objetivo e os seguidores do caminho do conhecimento e da ação alcancem outro. Não significa isso. Significa que aqueles que desejam o conhecimento do absoluto irão alcançá-lo, mesmo que adotem a trilha do caminho do amor e da devoção. Lembre-se que o gracioso e amoroso Senhor dos devotos concede conhecimento de Brahman assim desejar, se ele assim desejar. Aqui está evidente, claro e cristalino e incontornável. O Senhor dos devotos conhece o conhecimento dito do absoluto para o Jnani, se ele assim desejar. É antes o Senhor dos devotos que dá uma percepção do absoluto, não é o absoluto fim, e o Senhor dos devotos é uma ilusão de Maya, como ensina Shankara, não! Como ensina o Vivekachudamuni, Muni, não! Como ensina o Atma Bodha, não! Não é isso que Sri Ramakrishna ensina, ele ensina o contrário. O Senhor dos devotos, personificado, Satchitananda Krishna, dá aos buscadores do caminho do conhecimento a sua percepção através da percepção do absoluto. Ele dá se ele quer, o Senhor dos devotos. Esse ensinamento de Sri Ramakrishna. Este é o Vedanta de Sri Ramakrishna. Este é o Vedanta de Sri Ramakrishna. Este é o ensinamento vedântico de Sri Ramakrishna. Não é outro, não é Advaita. Quando se tenta, então, introduzir o ensinamento do Advaita Vedanta como se isso fosse o ensinamento de Sri Ramakrishna, é apenas você não compreendeu porque ele tinha uma linguagem devota. É mentira! Porque Sri Ramakrishna não era apenas um emocionado, ele era um grande filósofo, ele era um grande sábio. Ele constituiu uma filosofia poderosíssima. Um ensinamento poderosíssimo, cheio de amor, mas é conhecimento profundo, que tentam diminuir, transformar. Não, ele é apenas um devoto de Kali, meio enlouquecido, e fala coisas. Você pega aquele amor ali e faz alguma coisa com o seu amor, mas você vai ver esse Swami Vivekananda e vai explicar para você. Não, não e não. Não. Jagat Guru é Sri Ramakrishna. E esse é o seu caminho espiritual. Muito bem. Um devoto alcança o conhecimento do absoluto? Como ele realiza ações e orações? O devoto quer ver Deus com forma. Ele quer falar com ele. Geralmente ele não quer o conhecimento do absoluto. Mesmo assim, a vontade de Deus é a lei. Como é que é mesmo? Nirguna. O que é Nirguna? Nirguna é sem qualidades, sem vontades. Mas Sri Ramakrishna diz, a vontade de Deus é a lei. Vontade e Nirguna é impossível. Mais elástico que seja o seu pensamento, não tem. Se ele quiser, se ele, Deus, quiser, ele pode conceder ao devoto toda a riqueza espiritual. Ele dá não apenas o amor e a devoção, mas também o conhecimento divino. Se alguém puder chegar a Calcutá, também poderá ver a fonte de Maidan, o Museu da Sociedade Asiática, tudo. Agora é questão de como chegar a Calcutá. O que ele está querendo dizer aqui? É que se você tiver amor e devoção a Deus, até mesmo essa compreensão de Brahma, porque temos que lembrar aqui o Srimad Bhagavatam, como Deus é. Ele é a imanência, ele é o controlador interno e ele é o Senhor transcendente dos devotos, vivendo na sua morada, em sua própria Svarupa, além da Shakti.
Se você alcançar a Mãe do Universo, obterá amor e devoção, bem como conhecimento espiritual. Em Bhava Samadhi, você vê Deus com forma. Em Nirvikalpa Samadhi, você vê Akanda Satchitananda. Então, o seu euísmo, nome e forma não existem. Veja, no sétimo estado da mente, você imerge em Deus e aí você não tem mais contato com esse corpo, com essa mente. Enquanto você está nos estados da mente, que você só fala de Deus e que você vê Deus. São estados diferentes. Mas são estados da mente a respeito de Deus. O devoto diz: mãe, eu tenho medo de realizar um trabalho com um motivo. Nesse trabalho, há desejo. A ação produzirá alguns frutos. É muito difícil trabalhar com desapego. Ao trabalhar com motivação, esquecerei de ti, mãe. Portanto, eu não quero fazer isso até que eu chegue a ti, que meu trabalho diminua. O pouco que eu tenho para fazer, que eu possa fazer sem apego e que eu possa ganhar maior amor e devoção por ti. Até que eu alcance a ti, que minha mente não se envolva em nenhum novo trabalho. Trabalharei somente quando tu me ordenares. Caso contrário, não. Sri Ramakrishna está falando aqui a respeito de como lidar com o mundo, como lidar com Karma Yoga. Está dizendo: ó Deus, dê-me amor por ti, enquanto isso reduz as minhas atividades. Não me faça ser tão assim, motivado a realizar coisas, porque eu vou me afastar de você. Essa é a mentalidade do devoto. Meus amigos, 46 minutos. Geralmente eu faço aqui até os 50 e poucos, mas hoje eu tenho um compromisso. Não posso gravar mais tempo. Já estou até um pouco atrasado. Na próxima sessão, continuamos essa reunião. Continuamos as instruções de Sri Ramakrishna. Todos vocês tenham uma ótima semana. Com saúde e paz. E que estejamos aqui todos reunidos. Meditem nesses ensinamentos. Acompanhem a série, vejam os vídeos anteriores. Mergulhem no oceano de bem-aventurança dos ensinamentos do néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.